Bom, voltei. Só me lembra antes aí para eu gravar o vídeo no computador aqui, você não perco tudo. Se o próximo, agora que a gente está gerando, né? Se acabar antes do outro carregar, foi assim que eu perdi um de uma aula, né? De vocês. Mas vamos lá, ali, seguir, né? Bom, essa fórmula de Darcy tem algumas dificuldades associadas a ela lá. A perda de carga, ele diz que não varia com o quadrado da velocidade, mas o expoente normalmente de 1,75 e 2. Só que isso é um pouco contornado lá quando ele se ajusta naquele F. Então, aquele fator de rugosidade que a gente vai obter mais para frente, vamos dizer que ele vai estar, como é que eu vou dizer? Carregando essas incertezas, né? E transferindo para esse fator de atrito aí, desse equacionamento e dessa proposição desse F. Bom, ele faz uns equacionamentos aí. Se você quiser encontrar em função da vazão, se vocês perceberem aquela fórmula HF é igual a F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G, né? Se você substitui aquela fórmula por a velocidade por Q sobre A, não é isso? Então, a vazão de vocês lá vai ficar ao quadrado e o A, quem é o A, né? Πd ao quadrado dividido por 4. Então, esse D ao quadrado, ele vai ficar elevado ao quadrado novamente. Então, ele vai ficar D à quarta. E como já tem um diâmetro no denominador, ele fica D elevado à quinta potência. Então, é isso. É algo bem simples. Pode parecer que é complicado aí falando por cima, né? Mas se vocês quiserem representar em casa no papel, é bem simplesinho. Só substitui a velocidade aqui naquela equação lá da perda de carga universal, que vocês vão sair com esse diâmetro à quinta potência aí. E a fórmula em função da vazão, né? Bom, esse F, ele não tem a fórmula analítica, então o valor dele é por gráficos, né? Só que teve alguns autores que propuseram algumas situações para ele que a gente vai ver mais à frente. Bom, então, quando vocês estiverem analisando lá a tubulação de vocês, vocês vão ter que verificar o material. Ah, é PVC, é ferro fundido, é aço, qual é a rugosidade de cada um deles. Então, isso vai ser um parâmetro muito importante para calcular a perda de carga aí pela essa equação universal, né? Ah, e essa equação universal, pessoal, o nome já diz, né? Ela é aplicada a qualquer tipo de fluido. Então, em tese, ela nos fornece os valores mais corretos. Só que vocês vão ver que quando tratar de sistema de abastecimento de água, os autores preferem utilizar, os autores, né, os engenheiros das empresas, eles dão preferência de Haas-Williams, porque o fator de rugosidade dela é em função de um parâmetro lá que a gente vai ver, eu acho que na próxima aula, o valor C, e isso é bem mais fácil de calibrar quando vocês forem utilizar o EPANET, outros programas aí, outros softwares, né? É bem mais fácil de calibrar do que utilizando o F, né? Ele vai considerar essa rugosidade do tubo aí. Bom, então vai depender desse comprimento e número de conexões que vocês tenham, técnicas de assentamento. Então, é por isso que eu digo que tem algumas condições importantes. O Luiz colocou que, será que eu não vou ter o rompimento da minha tubulação nesses pontos aí de curvas e conexões, né? Aí a tendência de ter rupturas ali é bastante grande, até pela questão de assentamento. Imagine que o cara que foi operar lá, ele não nivelou o local onde ele está implantando a conexão, deixou um determinado algo desapoiado assim, sua água chega com uma pressão enorme, em algum ponto você pode causar alguns transtornos ali. E depois a gente vai ver, né, que tem que calcular blocos de ancoragem e tudo mais para essas tubulações, porque acaba tendo alguns impactos significativos, né, se a gente não calcular tudo certinho. Mas em algum momento a gente vai ver isso aí. Professor, desculpa a ignorância, mas o que é um bloco de ancoragem? O bloco de ancoragem, vamos dizer, não tem essas conexões. Eu emendei dois tubos aqui, uma curva, vamos dizer, sabe? Eu tenho uma curva e eu tenho uma adutora dessa com bastante água. Ela está vindo com a velocidade, uma determinada vazão. E isso, quando ela chega nesses pontos, imagine que ela bate, né? E ela causa um impacto. O bloco de ancoragem, vamos dizer, é para ele garantir
que tenha resistência naquele local para que sua tubulação não rompa ali, entende? Devido a essa mudança de direção e tudo mais, você garante uma determinada resistência a esse impacto da sua água se chocando naquele ponto, entende? Entendi. Porque chega com muita energia, sua água chega Claro. nesses pontos aí. E você tem que dimensionar essas partes corretamente. E esse bloco tem todo um critério para dimensionar ele, né? Você vai dimensionar em função das forças ali associadas. Eu tenho uma planilha que dimensiona isso, talvez eu passe para vocês mais para frente, né? Como dimensionar esses blocos de ancoragem aí certinho. A gente provavelmente vai ver eles em algum momento. Bom, resistência, cada tubo vai ter uma, então vidro é mais frágil, ferro fundido, vamos dizer, muito mais forte. A de PVC é o intermediário, né? Se quisesse ver mais ou menos nesse sentido. Bom, em tubulações a gente vai ter isso aqui, ó, sedimentos, então causando incrustações. Aí foi aquela parte que Sidney me perguntou e eu confundi um pouco. Mas o que acontece, né? Os critérios de dimensionamento da gente não vão ser muito em fatores de segurança, eles vão ser mais em níveis aceitáveis de velocidade que você vai ter naquela rede e vazão que você vai ter passando naquela rede, né? E perda de carga unitária que a gente chama. Então, uma máxima perda de carga que a gente aceite que ocorra ali por metro de tubulação, né? Então, os critérios de dimensionamento vão nesse sentido. E aqui tem algumas características de tubulação. Imagine que aquela tubulação ali com aquela logo de cima da esquerda, ó, imagine que aquilo ali era naquela parte preta. Só que ao longo do tempo foi tendo incrustação e ela ficou com aquilo tudo ali, entende? Então tem alguns tipos de tubulações que elas geram tubérculos, que a gente fala. Ao longo do tempo, as de ferro fundido, por exemplo, ela começa a liberar esses tubérculos, tubérculos eu acho o nome, e ele começa a obstruir sua rede, né? E o que foi que a gente falou? Quanto menor o diâmetro, maior a velocidade para escoar uma mesma vazão, né? Consequentemente, maior a perda de carga. Então, à medida que seu tubo envelhece, e se ele não tem os critérios de fabricação muito bem feitos, ele pode estar gerando mais perda de carga. Então, imagine que hoje está conseguindo atender uma determinada comunidade, passaram-se 40 anos e a comunidade não está conseguindo mais ser atendida, porque talvez sua tubulação envelheceu tanto e está causando tanta perda de carga que o dimensionamento não permite mais que ela alcance aqueles 10 MCA para o qual foi dimensionada antes, né? Mas, professor, isso Diga. já era esperado, né? Porque nada é eterno, tudo precisa de uma manutenção, um negócio, né? Sim, sim, mas é isso que acontece. Quando vocês forem para a prática, pessoal, em São Paulo tem rede com 50 anos, que nunca foi trocada, entende? O pessoal só vai trocando aos poucos. Quando dá problema, imagine o cara começar a quebrar São Paulo todo para trocar. Então o cara só vai quebrar mesmo quando começar a dar problema. É um problema sério esse que a gente tem de tubulações antigas, né, em alguns locais. Mas Porto Alegre fez uma substituição grande para PAD, né, e diminuiu muito as perdas que tem no sistema com essa substituição em tubulações. Às vezes vale a pena, né? Diminuindo essas perdas, economiza em que, senhor? Energia Não, elétrica, no caso? economiza em tudo aí. Se você reduzir perda de carga, você pode reduzir energia se algum ponto precisa lá e ele estava tendo que bombear, né? Então, vamos dizer que você esteja reduzindo isso. Mas as próprias perdas de água do sistema. Imagine que tem sistema que você produz 100 litros e você só fatura 60. Então, você está perdendo 40 litros ao longo do sistema porque sua tubulação ficou mal dimensionada e tá liberando em alguns pontos, está tendo vazamento por dimensionamento inadequado. Você pode ter algo nesse sentido. Então, quando você ajeita o sistema, você reduz perda de tudo que é jeito. É um dos problemas sérios que vocês vão ter aí em empresas de saneamento, né? As perdas de água no sistema como um todo aí. Bom, em sistemas, quando vocês estiverem calculando, ó, normalmente vocês vão ter de dados o diâmetro e a perda de carga unitária, mas normalmente o dado que a gente tem mais acesso é vazão e velocidade, né? Algo nesse sentido, ou cadê os dados vazão e perda de carga unitária? É um dado que a gente costuma ter. Vamos dizer que a perda de carga unitária seja o limite, né?
eu aceito ali de perda de carga no sistema. A vazão é minha demanda. Eu sei a população que eu tenho que atender, as características, então fica bem mais fácil de obter essas variáveis. Só que, para nosso dimensionamento hidráulico, você pode ter esses casos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? E cada um a gente vai ter que resolver de forma diferente. O caso mais chato para vocês resolverem é quando vocês não têm vazão e velocidade, né? Quando você não tem vazão e velocidade, a gente não consegue ir lá aplicar aquele número de Reynolds. Porque a gente não viu que o número de Reynolds é V vezes D dividido por viscosidade cinemática. Se eu não tenho vazão e velocidade, eu não consigo aplicar naquele equacionamento. E aí a gente tem que utilizar outra forma de fazer, né? É através do diagrama de Rose que a gente vai ver em algum momento aí. Bom, a gente vai ver aqui esses aspectos. Aí aqui tem um exercício, né? Vai ver, fica mais fácil de... Esse daqui parece que é bem simples. Vou mudar aqui de tela, né? Cadê? Professor, a gente não precisaria daquele gráfico? Não, é porque aqui eu estou botando valores provavelmente laminares, né? A gente vai utilizar ele em algum momento, o diagrama de Moody. Só que eu vou ensinar Entendi. ele, o diagrama de Moody e o da... E a equação de Colebrook-White. Aí, só que essa eu vou fazer um vídeo pela calculadora mostrando como utilizar, né? Para ficar mais fácil. Mas esse daqui provavelmente vai ser algo... Calcula a perda de carga. Ó, ele já diz, né? Escoamento laminar. Então, quando o escoamento laminar fica bem mais fácil, porque ele se reduz o F, que é o fator de atrito, ele se reduz àquela fórmula ali, ó. 64 sobre número de Reynolds. Por isso que não tem um gráfico ainda. É a Aparece outra fórmula, aquela que a gente precisa do gráfico, né? a do gráfico a gente vai ver quando for turbulento, né? Para essa situação de laminar, o F, que você usa aquele gráfico para obter esse F. E nesse caso aqui, ó, como é laminar, ele já coloca no enunciado do texto, é basicamente 64 sobre o número de Reynolds. Vou passar aqui para o Excel para a gente resolver logo ela. É bem simples, né? Deixa eu ver aqui como é. Que questão é essa aí mesmo? A sétima, é? É a sétima, né? A gente estava ali. Isso. Bom, a vazão ele dá ali que é 7,85. O diâmetro 100 milímetros. Vou tentar fazer rápido aqui. A viscosidade cinemática 0,001, né? Cadê? Comprimento da tubulação, vou pôr aqui, 10 metros. Então, ele pede, calcule a perda de carga para um escoamento laminar com as seguintes características. Beleza. A fórmula de perda de carga é aquela HF é igual a F vezes L sobre D, né? Vezes velocidade ao quadrado dividido por 2G. Então, a forma que vocês têm que ter é essa. O que a gente precisa obter aqui no caso da gente é o nosso F, né? Então, como ele disse que o escoamento é laminar, a gente tem essa fórmula aqui para escoamento laminar. Ó. F é igual a 64 sobre número de Reynolds. O que a gente tem que encontrar é esse número de Reynolds. E ele é basicamente velocidade vezes diâmetro, né? Diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Deixa eu colocar aqui a vazão. 7,85 dividido por 1000, né? Então, quando a gente faz isso, obtém ela em metros cúbicos por segundo. Se eu tenho a velocidade, calcular a área aqui, né? Vezes diâmetro ao quadrado. Vou botar tudo isso aqui branco. Agora,
Eu tava com a ideia de deixar com a cor diferente para mostrar onde tinha a fórmula, mas fica bem ruim para vocês aí de verem, né? Então, vocês têm diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isso aqui vai ser a área. Então, a velocidade é basicamente a vazão dividido pela área, né? Vocês vão ter algo nesse sentido aí, 0,099. O número de Reynolds vai ser V, que é a velocidade, vezes o diâmetro, né? O diâmetro da gente é isso aqui, dividido por 1000. Então, eu tenho que converter para metro, né? V vezes D, dividido por viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, esse daqui. Então, ó, vocês observam que vocês vão encontrar esse valor de quase 1000 para o número de Reynolds. E a gente viu lá que o número de Reynolds de 0 até 2000, né, 2300, ele é enquadrado como laminar, não é isso? Então, se vocês querem obter o F, né, então vou colocar aqui o fator de rugosidade, uma dimensional, ele vai ser igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Então, vocês têm que ele vai ser esse valor aqui, ó, de 0,06, né? A perda de carga, então, o HF aqui, vocês vão ter que é dada por essa fórmula aqui de baixo. F, cadê ele? Vezes L sobre D, então, comprimento de 10 dividido pelo diâmetro aqui. Eu gosto de converter o diâmetro antes. Aqui eu estou fazendo assim, mas eu prefiro converter ele antes para metro do que ter que ficar fazendo isso nas fórmulas. Vezes a velocidade. Então, a velocidade da gente é essa, elevado ao quadrado, né? Dividido por 2G. 2 vezes 9 por 81. Então, quando vocês fizerem, é para encontrar algo assim, né? Que droga. Professor, então, tipo assim, ó, eu sempre tenho que dimensionar a minha tubulação com 0,32 MCA a mais para compensar as minhas perdas, seria isso? Não. O que ele está te dizendo aqui, ó, é que para essa tubulação, nesse comprimento aqui, ele perdeu 0,32 metros de pressão. Então, vamos supor que você tinha 10 MCA em um ponto e você se deslocou esse trecho. Nesse trecho, você perdeu esse 0,326. Então, você foi para 10 menos isso, entende? 10 menos isso aqui. Então, no seu outro ponto, a pressão é para ser aquele 9,67. Entendeu? Entendi. O que ele está te dizendo é o tanto de carga de pressão que você está perdendo à medida que seu fluido está se deslocando naquela tubulação. E aí ele quer saber, imagine que você perdeu tanto que isso aqui chegou a zero, entende? Se isso aqui zerou, o que é que acontece? A pressão que eu tinha em um ponto e que eu tenho que chegar, ela já está com zero aqui. Quer dizer que ele não vai chegar nem no reservatório que tem que abastecer, entende? Porque a pressão já caiu tanto que ele não tem força para chegar onde você deseja. Aí essa que é a importância de mencionar as perdas de carga, né? Para você saber se ela vai conseguir atender os pontos que você deseja chegar. Aí tu compensa comprando uma bomba mais potente ou algo do tipo, isso? Ou elevando a cota do reservatório, entende? Então imagina, ó, você vai dimensionar a sua cidade para o abastecimento de água
e a gente já viu que o que dá pressão no sistema é a lâmina d'água que está no reservatório. Então, você dimensiona ele, vamos dizer, a partir do térreo aqui, né? Então, no térreo, ele está dando pressão negativa aqui no ponto que eu tenho que levar água. Aí eu elevo a cota desse reservatório, a lâmina d'água mínima dele, vamos dizer. Aí aqui ficou com 1 MCA. Elevo mais a cota dele e aqui chegou no 10 MCA, entende? Então eu falo, pô, eu vou construir meu reservatório de modo que ele tenha essa altura aqui do chão, entende? E minha lâmina mínima de água fique nesse nível aqui do reservatório, entende? Aquela lâmina mínima de água dele para atender, se ela tiver com esse ponto que garante 10 MCA de pressão, esse reservatório já vai estar regularizando o seu sistema. Se você não tem reservatório, é por bomba. Então, sua bomba ela vai ter que fornecer energia para sua água vencer essa perda de 0,32 aí, vamos dizer, mais o desnível para o ponto que você tem que elevar essa água. Entende? Entendido. Beleza. Bom, aqui eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Não foge muito disso aí, não. Aí tinha a questão 8, que é um pouco parecida. Dá até para copiar as fórmulas da outra lá. Vou tentar copiar aqui. Algo nesse sentido, né? O comprimento de 10, vazão de 3,14. Eu tô só fazendo, eu nem ia fazer essa, mas eu só tô fazendo para vocês verem que já dá para aproveitar a fórmula do outro, né? Aquilo ali é a mesma coisa. Cadê? O que é que ele altera nessa questão aqui? Estranho, tá? A mesma perda, né? É, eu tô querendo ver se tá aparecendo o mesmo exercício. Deixa eu ver se a vazão 7, a vazão, é 3,14. Ali a perda tá a mesma porque o F tá igual. Cadê? Ah, sim. Deixa eu ver aqui o que foi feito aqui. É que o número de reinos é só em função da Não, ele é em função de velocidade, velocidade vezes diâmetro, diâmetro. É. e não alterou, né? É porque ele tá dando igual, mas eu queria ver aqui qual a diferença, né? Do anterior aqui. Verificar se tá tudo certinho, né? Ok? Ah, entendi. O Reinos Eu já muda. vi, ó. É porque aqui não tá em fórmula, pessoal. Desculpa, ó. Ah, É por isso que deu igual. Cadê a fórmula da vazão? Ela não estava considerando a. Por isso que é bom verificar, né? porque a velocidade muda, daí o Reinos muda. Isso. Aí, como daqui a vazão era menor, né? Eu tava achando estranho porque deu igual tudo. Mas foi aquele problema ali, ó. Que não tava Sim. com fórmula a outra. E como eu copiei, né? O ruim de copiar é esse do outro exercício, né? Mas vocês viram que eu só substituí aqui, ó. Então, é mais para mostrar que reduz trabalho, né? Se você tiver que calcular a mesma coisa, eu só copiei tudo do exercício anterior, coloquei aqui, como o exercício era praticamente o mesmo, ele forneceu o resultado rapidinho aí. Depois, se vocês quiserem, vocês olham. Tentar fazer essa última aqui, que parece ser a mais interessante, né? A 10ª que o Wagner queria, talvez a gente não chegue nela, mas eu vou falar só porque o Wagner... Vou falar por cima, né? Essa daqui, pessoal, tem essa questão de perda de carga localizada e distribuída, e a gente ainda vai tratar disso mais detalhadamente, né, de comprimento equivalente. Essa daqui, basicamente, você só tem que somar esses comprimentos aqui, verificar o comprimento da tubulação nesse gráfico, ou nessa figura, né, ver os comprimentos da tubulação nesse trecho aí. Então, com o comprimento da tubulação e esse comprimento equivalente, divide um pelo outro e vocês vão ter a porcentagem de perda de carga que vai ter em relação a cada um. Por quê, né? Porque aquela equação de vocês, HF, deixa eu pegar ela aqui de outro lugar, né? Que já esteja... Professor, só uma dúvida. Diga assim. Essa questão eu vi no livro lá, ele não soma o número 1 ali, que é o vertical. Quando eu fiz aqui, eu somei. Só que quando eu fui para lá, eu vi que não estava somado. Eu não entendi por quê. Qual, Sidney?
Qual questão? Essa mesma. O número 1 ali vertical da tubulação. Número 1. 1 metro. Quase na frente do T ali. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Isso, tu tem 1 metro, mais 0,35, mais 1,1, mais 1,65, mais 1,5, 0,5 e 0,2. Você pode, aqui, se você considerar de cima, você tem a perda de carga do reservatório até aquele ponto, entende? Aqui, se você considerar só a partir desse 0,35, você vai ter a perda de carga a partir dessa derivação. Então, imagine que aqui tem um T. Aqui, provavelmente, você tinha que ter um T, né? Sim. Ligando esses dois pontos. Então, se ele só quer essa parte aqui do banheiro, essa parte do banheiro, então não precisaria considerar essa parte de cima, né? Você só consideraria essa parte daqui, ó. Ah, entendi. Porque aqui é uma derivação. Imagine que aqui tem um T só. E só quer a perda de carga desse trecho. Aí é só somar os comprimentos aí. Não tem muita dificuldade nela, não. E dividir pelo comprimento equivalente do outro, né? Sim. Não sei se o Wagner entendeu ali. O Wagner eu nem sei se está aí hoje, né? Né, eu entendi o que o Wagner quis dizer. Ele só quis dizer que o número não era em comprimento. Era só contando ali os... Tipo assim, tinha 9 partes, digamos assim, do 1 ao 9. Se tu notar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. Isso são as peças. Isso são número de peças, pessoal. Porque Isso. o 1 é um T, tá vendo? 1 é o T. O 2 aqui é uma curva, esse cotovelo de 90. Cadê? Cadê o 3? 3 é a válvula. O registro. Então, você tem aquele registro lá, válvula de gaveta. O 4, outra curva, né? Cotovelo de 90 ali. O 5, esse T de passagem direta. Então, tudo isso aqui, esses números são as peças. Ele está identificando que tem as peças aqui, ó. Quando vocês fizerem isso no instalações hidráulicas sanitárias e prediais, é porque isso é um desenho, um exercício, né? Quando vocês fizerem isso em instalações hidráulicas sanitárias prediais, tem peças específicas para tudo isso detalhado. Tem um software TigreCAD, né? Tem um TigreCAD, tem outros aí que eles desenham a peça certinha de cada um dos negócios. Depois só dá uma olhada. Mas essa daí é bastante simples, é só dividir aí um pelo outro, os comprimentos, e vai estar tudo resolvido aí. Tentar vir para essa daqui, né? O diâmetro da tubulação de 300 dividido por 1000, né? Professor, tenho mais uma dúvida na 11. 11. Parece que é simples. Não, é simples. Só a questão das curvas ali de 90 graus. O K, para esse diâmetro ali de 1,2 milímetros, eu não consegui... Sim. Como é que eu consigo encontrar um K para essa curva? Um K para essa curva, o que você pode fazer, sim, é que tem umas tabelas que ele utiliza aquele comprimento equivalente, sabe? Ele não é nem um K. Ele vai te dar um comprimento equivalente em função do diâmetro da sua tubulação. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa fórmula? Sim. Sim. Ele tá te dizendo que isso aqui é comprimento equivalente, ó. Essa aqui é em função daquele K. É a mesma coisa, é a mesma fórmula, só que o que ele tá te dizendo é que essa peça, ela equivale a um tubo com 1,4 metros, entende? É a mesma perda de carga que ela está te causando do que você utilizar um valor K, que na real é aquele K vezes V ao quadrado sobre 2G, né? Você tem essa fórmula para perda de carga localizada. Só que ela já utiliza direto um valor de L nessa fórmula aqui, ó. Cadê? Então, para o cotovelo ali é 0,7. Para o cotovelo... 90 graus é 0,7. 0,7 para esse diâmetro. É isso que você tem que ver. Vamos dizer, para aquele 1.200, ele vai ter outro valor, porque isso varia em função do diâmetro, entende? Entendi.
Mais para frente a gente vai ver algumas tabelas que você multiplica, ó, vamos dizer, vai ter um valor constante vezes o diâmetro para esse cotovelo de 90. Em função disso, você vai ter um comprimento equivalente. Quando você joga esse comprimento equivalente na fórmula, ela já sai direto com a perda de carga localizada para aquela peça. Claro ou não? Hein, senhor, esse comprimento equivalente, então, ele faz uma relação com as perdas de acordo com o diâmetro. É isso, como Isso. se eu fizesse um tubão reto, gigantesco. Não é que seja gigantesco. É porque você tem uma perda causada só por uma peça. Que eu imagino que isso é tudo minha tubulação. Então, você tem toda essa tubulação, beleza. Ela tem 5 metros, beleza. E aqui eu instalei uma peça nela. Só que essa peça não tem uma metragem conhecida, né? O que ele faz é ter que valor que é essa perda de carga em termos de comprimento de tubulação. Então, é como se eu pegasse essa peça e colocasse como se fosse uma mais da tubulação, entende? Então, fica esse comprimento de tubulação mais esse pedacinho, ó. Entende? Entendi. Esse mesmo diâmetro, é como se você acrescentasse essa tubulação aí com um comprimento equivalente. Esse comprimento que eu adicionei, ele está causando a mesma perda de carga do que essa peça implantada na... Então, quando você faz por esse método dos comprimentos equivalentes, o que você está fazendo é isso, acrescentando uma tubulaçãozinha que corresponde à mesma perda de carga daquela peça sendo implantada. E é mais fácil de fazer, né? Porque você só tem que somar os comprimentos e jogar na fórmula. E já sai direto. Não precisa obter esses cais que o Sidney estava falando aí para cada peça, né? Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente aí. Entendi. Obrigado. De boa. Tentar ver se isso aqui vai, né? Pô, pessoal, eu vou tentar pegar de outros lugares aqui para agilizar meu lado. Aqui a fórmula já tá pronta, né? Eu só não sei se essa curva de 45 graus ali, É que tem. aquele valor K vezes Q, acho que tá errado ali, não sei. 0,2 vezes 2. A multiplicação desculpa. aqui. Não, aqui tá errado mesmo, sim. Desculpa. Isso aqui Tá. de uma tabela, né? Mas é para dar 0,4 mesmo. Desculpa aí. Não, sem problemas. Valeu. Isso aí eu peguei de algum lugar e provavelmente peguei o valor errado ali. Depois eu vejo ali certinho. Por que essa área tá dando esse valor aí, rapaz? De 0. Não tá dividindo o diâmetro por 1000? É porque eu tava dividindo por 1000 aqui, agora que eu fui ver. Bom, você tem a área, ele quer o que aqui? Você tem um comprimento, né? Deixa eu adicionar esse comprimento aqui. (1.800). A vazão, cadê? É igual a 60 dividido por 1000. A velocidade, vazão dividido pela área, né? Então, o número de Reynolds é aquele nosso V vezes D. Cadê a viscosidade cinemática? Desculpa aí que eu acho que não coloquei nesse exercício. Que droga. Põe 1.01 vezes 10 elevado a menos 6. Já deu um número bem alto ali para o número de Reynolds, né? Nesse exercício aí, como ele pediu para adotar aquele F daquele jeito ali, eu só vou somar esses K's. Então, aquele K ali ficou quanto? 1,08, 0,8, então 0,6, 2,6, 3,6, né, Sidney?
Sim, 3,6. Bom, aí ele quer o HF distribuído. Então, HF distribuído, você só tem que utilizar aquela F. O valor de F já é dado ali, 0,0334, né? Sim. Deixa eu só botar isso aqui tudo branco aqui. Toda vacilei em botar isso aqui em azul. O diâmetro já está em metro, então ficou até melhor. Eu prefiro até converter antes mesmo, porque... Então, tudo isso aqui dividido por 2 vezes 9 por 81, né? Algo nesse sentido aí. A perda de carga localizada é basicamente o somatório de K vezes a velocidade que vocês têm elevado ao quadrado dividido por 2G, né? 2 vezes 9 por 81. A perda de carga total é só somar distribuído mais localizado. Então, não sei se fica claro aí, né? A diferença aqui, Luiz, é que a gente ainda vai ver um pouco mais detalhado esse negócio de perda de carga distribuída e localizada, mas a gente tem duas formas de fazer. Pelo esse somatório de K, então pelo somatório de K, a fórmula é essa, somatório de K vezes V ao quadrado sobre 2G, ou pelo aquele de comprimentos equivalentes. O que o Sidney está perguntando, qual é o K para um diâmetro de 1,2 m? E às vezes a gente não acha tabelas com esse valor de Eu K tentei para... procurar. Não acha, Sidney, mas tem tabelas. Tu tem o livro do Porto ou não? Tem acesso ao livro do Porto? Eu estou olhando, sim. Bom, o livro do Porto, ele tem uma determinada tabela lá, só que, claro, é para um determinado tipo de tubulação, né? E nela, talvez, olha a parte de perda de cargas nela aí, ou é de bombas, não sei em que parte está, mas nela você tem lá uma relação entre comprimento de tubo, né? Eu acho que é isso. Tem uma relação lá entre esse comprimento de tubulação e esse K de peça aí, para você obter esse L equivalente em função do diâmetro. Ele tem lá uma relação para você obter o L em função do diâmetro baseado na peça, sabe? Ele vai te dar uma assim com o valor, o nome das peças, e ele vai te dizer assim uma relação lá, eu não lembro se é L sobre D, eu acho que é uma relação L sobre D, e ele vai te dar um valor constante, entende? Ele vai te dizer assim, ó, L sobre D é igual a 50, por exemplo. Logo pressupõe que L, né, é igual a esse 50 vezes o D, entendeu? Sim. Tem alguma tabela aí que vai estar explicando isso certinho. Depois eu procuro a página e te digo, se tu tem um livro aí. Beleza. Então vocês vão ter algo nesse sentido aí. Eu acho que fica assim mesmo, né? Depois eu vou conferir ali. E a diferença é mais essa, a perda de carga localizada pelo método do comprimento equivalente e pelo somatório dos Ks. A diferença vai ser um pouco essa. O somatório do K é o referencial, né? E esse de comprimento equivalente, ele deriva desse somatório de K. Então, em tese, é para ele dar bem parecido, ou igual, né? Vê 950 ali. Pessoal, A11 era o quê? Mas daí também parece ser simples, né? E vazão com essa ali é fogo, né?